não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, nós estamos falando aqui hoje em nosso programa, vendo aqui o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, papel dos médiuns, do médium nas comunicações espíritas, um capítulo extraordinário. Uma mensagem de Erasto e Timóteo, que fala da necessidade do médium se preparar. O médium não é um pedaço de pau, o médium não é um poste, não é? Como dizia o Dr. Hernando Guimarães Andrade, o médium, ele não é uma vela, ele é um filtro, não é? Então ele precisa estar em condições de filtrar, porque mediunidade de efeitos intelectuais é pensamento a pensamento. O espírito tem que trabalhar com os recursos do médium. Agora, isso aqui envolve muita coisa. O espírito tem que trabalhar com os recursos intelectuais do médium. Então, na verdade, o médium tem que ter confiança, ele tem que confiar na intervenção espiritual por seu intermédio. E as pessoas também têm que ter confiança, têm que ter fé na manifestação dos espíritos, como escreveu Paulo em sua epístola aos Coríntios. A profecia, quer dizer, mediunidade, na época, não é? Se chamava de profecia. A profecia é para os que creem e não para os que descreem, porque aqueles que não acreditam vão duvidar sempre. Os que não acreditam haverão de duvidar sempre. Então a profecia é para os que creem, porque na verdade, nessas comunicações mediúnicas, não é? de ordem inteligente, fica muito difícil separar onde é que termina o pensamento do médium e começa o pensamento do espírito. Isso é muito difícil separar onde é que termina o pensamento do médium e começa o pensamento do espírito, onde esses dois pensamentos se unem, se juntam para produzir aquela página, ou aquele livro, ou aquele comunicado. Por isso que Erasto e Timóteo disseram aqui: eis porque nos sentimos felizes quando encontramos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prestes a funcionar, bons instrumentos numa palavra, porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito de quem mediunizamos, não tem mais do que dar impulso à mão que nos serve de porta-lápis ou de porta-caneta, enquanto que com os médiuns insuficientes somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por meio de batidas, isto é, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos transmitir. Então o médium ele tem que facilitar o trabalho dos espíritos, e não dificultar. Se as pessoas creem ou não creem, problema delas. Problema delas, porque a mediunidade, vamos dizer assim, é apenas um elemento de convicção, é mais um elemento de convicção, não é? A mediunidade não tem que provar nada. A doutrina espírita é fé aliada à razão. O espiritismo é fé raciocinada. Fé é conquista individual.
É conquista pessoal, é conquista individual. É fruto do esforço, da perseverança, da evolução, da maturação psíquica. Fé não é uma coisa que vem, vamos dizer assim, de fora para dentro, mas nasce de dentro para fora. Quando Jesus curava, ele dizia, não fui eu que te curei, não, a tua fé te curou. A tua fé te curou, o que você tinha dentro de você, o que você criou dentro de você, o que você movimentou dentro de você, foi o que curou. Não fui eu que curei, não. Quer dizer, é a fé que a pessoa tem. Então, vamos colocar o assunto aqui de maneira clara. A mediunidade não tem obrigação de provar nada a ninguém. O médium também não tem obrigação de provar nada a ninguém. A obrigação que ele tem é de ser sincero, de ser honesto com as suas convicções, de ser desapegado, de exercer a sua tarefa, dando de graça o que de graça ele recebe. Ele cumpriu o seu papel de semeador, não é? O seu papel de semear. Agora, se a semente vai nascer ou se não vai nascer, isso aí não é problema do médium. Não é como nos diz a parábola lá do semeador. Parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Olha, algumas sementes caíram na pedra, não nasce. Cai no meio do espinho, mas se cair na terra boa, vai nascer. Não é? Então, nós temos que pensar nisto. Né? O fenômeno mediúnico é um elemento, é um dos elementos, não é, que é fornecido à humanidade, um dos elementos de convicção para a certeza da imortalidade, da sobrevivência, de que no homem existe mais do que simplesmente matéria, né? É um elemento de convicção, mas os outros elementos que vão levar a pessoa, não é, a concluir pela imortalidade, pela sobrevivência, esses outros elementos é a pessoa que tem que procurar, ela que tem que desenvolver dentro dela mesma, através da meditação, da reflexão, do estudo, da análise, da introspecção. É como um espírito disse certa vez, né? Tem gente que quer comprar fé a preço de banana. Tem muita gente que pergunta assim, mas por que os espíritos não se materializam em praça pública e se revelam para todo mundo? É uma boa pergunta, né? Para que a pessoa possa fazer aos espíritos e fazer a si mesmas. Fazer a si mesmas, não é? Por que os espíritos não se materializam em praça pública, não é? Aí seria a mesma coisa que perguntar, por que os espíritos não vêm, não trazem a cura do câncer, não trazem fórmula para resolver os problemas econômicos e sociais da humanidade? Por que os espíritos não vêm e desvendam os segredos do universo, não é? Por que não pouparam Einstein do trabalho dele, Heisenberg do trabalho dele? Por que não pouparam Darwin do trabalho dele? Por que não pouparam Sócrates do trabalho dele? E esses grandes gênios da ciência, da filosofia, grandes gênios da arte, por que não trouxeram tudo pronto, não é? Por que já não trouxeram? Olha, até o nosso corpo trabalha, não é? Trabalha, o organismo trabalha, o estômago trabalha fazendo a digestão. O intestino trabalha, colocando excrementos, o que sobra para fora. Tudo tem que trabalhar, não é? Então os espíritos aqui, Erasto e Timóteo, ainda disseram, olha, é por essa razão que nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas da escrita. Se bem seja entre estas classes que se encontram os mais incrédulos indivíduos, os mais rebeldes e os mais imorais. Assim como deixamos hoje aos espíritos brincalhões e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e de transportes, assim também os homens pouco sérios entre vocês preferem
o espetáculo dos fenômenos que tocam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente psicológicos. Ainda no Espiritismo é assim. Tem muita gente que ainda procura o Espiritismo por conta de fenômeno. Tem muita gente que procura o Espiritismo por conta de cura, por conta de ver espírito, por conta de obter uma mensagem do mundo espiritual. Mas é interessante, nós trabalhamos aqui em Uberaba neste campo das mensagens psicografadas, não é? E vou dizer uma coisa, é até uma ousadia do médium que se entrega a esse tipo de trabalho. Porque as pessoas, elas cumulam o médium e os espíritos exigência. Quer que o espírito escreva com a letra dele, quer que o espírito assine com a letra dele, reconhecido lá em cartório, firma reconhecida em cartório, quer que o espírito traga N informações, quer que o espírito cite todos os familiares, não é? Não apenas irmãos, avós, tios, mas primos, cunhados, genros, enfim, quer que o espírito escreva uma biografia ou um livro, não é? Um livro, uma autobiografia, não é? As pessoas estão procurando o fenômeno. Então, às vezes, não procuram, não vêm atrás do esclarecimento psicológico, não vem atrás do maior fenômeno, porque o maior fenômeno do espiritismo não é o fenômeno mediúnico. O maior fenômeno do espiritismo é o seu corpo filosófico, é a sua filosofia, é o que ele nos informa, é o que ele nos ensina, é a fé raciocinada. Esse é o maior fenômeno que nós podemos nos deparar com a doutrina espírita, não é? Então tem gente que quer o espetáculo dos fenômenos, não é? Quer ir no centro para ver as coisas, sentir as coisas e ter uma prova, e isto aí não vai acontecer. Não vai acontecer. Fé é conquista individual. É como nós falamos, fruto da reflexão, da meditação, da transpiração, da leitura, do estudo, da análise, vai por aí afora. É você com você. Se você acha que não é assim, paciência, os nossos sentimentos. Um grande abraço, muita paz e até a próxima semana.